Bom dia, você que me assiste. E boa tarde ou boa noite, depende do horário que você assistir esse vídeo. Mas eu estou gravando pela manhã, ainda nos meus pijamas, graças a Deus, depois de buscar um bom tempo a Deus e orar por você que assiste esse vídeo, por tua família, para que Deus te dê vida, te dê graça e te dê paz. Eu orei hoje, né? E oro todos os dias por você que assiste os vídeos. Pode ter certeza, tem um intercessor aqui diariamente por você. Quero que Deus te abençoe muito, mas vamos então orar agora. Mas antes eu quero falar o título dessa mensagem para você. E o título é: Agora estou aprendendo a viver. Preste atenção nesse título. Agora estou aprendendo a viver. Assista esse vídeo até o final e será bênção para você. Hoje vamos falar de algo interessante, trazendo lá o altar do holocausto até Cristo. Em breves palavras. Oremos? Deus Santo, muito obrigado por esta manhã, obrigado por este momento que passamos aí buscando ao Senhor para trazer este vídeo àquelas pessoas que gostam, que amam a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, eu agradeço pela vida delas e peço para elas e para os familiares dela graça, prosperidade, paz, saúde, bonança, gozo na presença do Senhor e dias vividos felizes nesta terra, andando contigo sempre. No nome de Jesus, assim eu oro com ela. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então Êxodo, capítulo 38, a parte A do versículo 1 e a parte A e o finalzinho do versículo 2. Vamos ler então. Fez o altar do holocausto de madeira de acácia. Essa é a parte A do versículo 1 do capítulo 38. E prometemos falar desse altar de holocausto, né? Versículo 2, a parte A diz assim: fez-lhe os chifres nos seus 4 cantos. E no final do versículo diz assim: e o cobriu de bronze. Então, este altar, né, de holocausto que ele fez de madeira de acácia, lembra que eu falei que a madeira de acácia representa a nossa humanidade? Esse altar também foi feito de madeira de acácia e que depois o revestiu de bronze. Era a humanidade de Cristo revestida pela justiça e misericórdia de Deus. E disso vamos falar agora. Volta ao título da mensagem. Agora estou aprendendo a viver. Talvez você passou a tua vida inteira sem começar a aprender a viver. Talvez você pense que viveu já o suficiente ou que aprendeu de tudo nessa vida e que sabe tudo. Talvez precisa um novo começo para você então afirmar: agora estou aprendendo a viver. Bom, vemos aí um relato do altar de bronze. Antes falamos do altar, né, de incenso, que é a nossa vida, a vida dos adoradores. Agora vemos o altar de holocausto. Nós, como adoradores, como humanos, fomos então feito um altar de incenso, mas de madeira de acácia. Eu falei que o nosso revestimento foi da glória de Deus, do ouro. Que valor que Deus deu para você e para mim, não é? Revestindo-nos da glória de ouro. Agora ele pega a Moisés e fala: mas você vai fazer também o altar de holocausto. Vai ser também da mesma estrutura humana. Vai ser humano. Mas esse será revestido de bronze. Bronze também era um metal de muito valor e era usado para muitas utilidades. Além de ferramentas, também para utensílio de guerras, né? O bronze era usado para utensílios importantes no tabernáculo, como a bacia de bronze, né? E dela também vamos tentar falar rapidinho, porque eu não uso muito tempo para trazer para você um estudo que deveria ser muito longo, mas a gente tenta fazer o mais breve e o mais entendível possível. Então Moisés leva o Bezalel, né, e os seus ajudantes a fazer isso, e eles fazem então este altar de bronze. Disse já que o altar de bronze aponta para Cristo. Então, o que ocorre
este altar de bronze ficava na entrada, né, no átrio ali, na entrada do tabernáculo, e ali eram feitos sacrifícios. Ali a ordem era que Arão sacrificasse pela manhã e pela tarde, né? Sacrifícios naquele altar ali. Bom, esse sacrifício então era para que o pecado do povo fosse purificado. E depois que Arão então sacrificasse, Arão então passaria pela bacia de bronze que ficava entre o altar do holocausto e o santo lugar, e ali ele lavaria com seus filhos mãos e pés, para então poderem entrar no santo lugar e ali então se oferecer a Deus e oferecer o povo a Deus, interceder pelo povo ali no santo lugar. Porém, existe um detalhe: esse sacrifício era diário e uma vez por ano era também feito o sacrifício para o pecado anual do povo, né? O dia do perdão anual do povo. Mas você não percebe que por ser esse sacrifício diário, o povo também diariamente estaria pecando? Não parece uma certa liberdade? Claro que não é, mas para que o povo pecasse, então o sacrifício era feito e depois o povo pecava de novo. Sacrifícios e pecado. Sacrifícios e pecado. Bom, isso era o que Deus estabeleceu para Moisés e disse: assim deverá ser entre os filhos de Israel. E assim foi entre os filhos de Israel. Arão fazia isso com seus filhos diariamente. E depois de fazer, eu volto a dizer para você que ele então passava então pela bacia, que tinha água nela, e essa bacia, ele lavava as mãos e os pés para entrar no santo lugar. Se ele fosse entrar no santo lugar sem lavar as mãos e os pés, eles corriam risco de morte. Não podia entrar sem se purificar primeiro. Não podia representar o povo sem se purificar primeiro. Mas ali estavam então os sacrifícios com sangue derramado, né? Com o sangue passado na ponta dos chifres, que simboliza poder. Quando usa-se o sangue de Jesus, está apontando esse ritual a poder. Quando você toca no poder usando o sangue de Jesus. Quando você toca no altar usando o sangue de Jesus, há poder. Bom, então eles faziam isso. E depois então é que ia entrar no santo lugar. Mas precisava purificar-se primeiro. Esse ritual aí diz muita coisa para os nossos dias. Porque hoje nós tentamos chegar de qualquer forma na presença de Deus. Às vezes fazemos sacrifícios tolos, mas não purificamos. Lembra que o cordeiro que era oferecido naquele sacrifício precisa ser cordeiro perfeito, sem mácula. Precisava ser no sacrifício diário. Tudo aquilo ali apontava para os nossos dias, que quando vamos oferecer um sacrifício a Deus, precisa ser perfeito. Seja seu jejum, seja a tua oferta, seja o que você for fazer para oferecer um sacrifício a Deus, precisa ser perfeito, sem mancha, sem mácula. Isso para você que hoje exerce o sacerdócio de Cristo em você. Mas os sacerdotes da época, Arão e seus filhos, usavam se purificar depois do sacrifício. E a pergunta é para pastores que não preocupam com isso, que pensam que aquilo ali era coisa de lei e que estão vivendo na graça e que pela graça vocês podem viver uma vida impura diante de Deus. Não pode, e vocês estão correndo, nós, os pastores, estamos correndo o risco de morrer se não formos purificados pela água da palavra de Deus. Nós temos que superar os judeus da época, daquela época. Nós temos que superar as atitudes deles naquela época. E o altar, então, de madeira de acácia, o altar do holocausto, aponta para Cristo.
Aquele altar aponta para a cruz do Calvário. Aquele cordeiro ali sacrificado aponta para Jesus, que morreu na cruz do Calvário, e os pecados levados ali naquele cordeiro inocente, que morreu assumindo o pecado dos outros, aponta para Jesus, que morreu na cruz do Calvário, também por você e por mim, levando sobre si os nossos pecados. Naquela época, era oferecida diariamente. Na nossa época, foi oferecido uma vez só, por todas. E Hebreus fala disso, Hebreus capítulo 10 fala disso. Aquele primeiro ritual foi concluído e foi removido, porque uma vez por todas foi feito o sacrifício perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que somos perdoados, é por isso que somos salvos. Aquela aliança que Deus tinha com os judeus se fez agora para nós, os gentios, para nós, os judeus, para os judeus que aceitam a Jesus, uma nova aliança. Por isso Jesus falou, esta é a nova aliança, não foi no sangue do cordeiro lá do tabernáculo, é no meu sangue esta nova aliança. Agora a diferença entre nós e eles é que eles pecavam e ofereciam sacrifício. Pecavam e ofereciam sacrifício. E a Bíblia diz que você e eu somos nascidos de Deus. E quem é nascido de Deus não vive pecando. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Toda vez que você se joga ao pecado, você está automaticamente se separando de Deus ao assumir o pecado. O salário do pecado é a morte, mas Deus, através de Jesus, se você aceitar e viver assim a vida cristã, Ele nos deu a vida eterna através do seu Filho Jesus. Mas se o sacrifício não vai se repetir mais, você deve também viver fugindo e não cometendo pecado. E como isso pode acontecer? Lavando-se, purificando-se na palavra de Deus. Uma certa vez, os judeus quiseram matar a Jesus. E por que eles quiseram matar a Jesus? Por defender o sábado que Moisés havia instruído a eles para se santificarem no sábado. E só porque Jesus curava no sábado. Então eles queriam matar a Jesus. E os sacerdotes então fizeram tudo isso por amor ao sábado, fingindo, sem conhecerem a lei de Moisés. E Jesus dizem para ele, examinai as escrituras. Vocês estão colocando a culpa em mim por causa de um dia, sendo que eu estou fazendo bem, o meu pai trabalha fazendo bem todos os dias as pessoas, eu também trabalho. Mas vocês precisam examinar as escrituras, porque se vocês pensam que terão vida eterna nelas, vocês só terão vida eterna nelas se as examinarem completamente. Examinando-a, Jesus dizia aos judeus, examinando-as, vocês me encontrarão ali. Examina no Salmo número 40, versículo 7. Aqui estou eu, cheguei, porque no teu livro está escrito o meu nome. No teu livro, ó Deus, fala de mim. Isso era Jesus dizendo, estou aqui. O salmista estava falando uma palavra profética que iria acontecer bem mais tarde. Estou aqui, cheguei para concluir a tua vontade, porque no teu livro está escrito sobre mim. Jesus dizia aos judeus, examinem se não foi o próprio Moisés, já que vocês acreditam em Moisés e devem
Olha, se Moisés não escreveu ao meu respeito, se as escrituras não estão de ponta a ponta, se eu não sou aquele que pisaria a cabeça da serpente que está lá em Gênesis, se eu não sou a execução daquela haste, daquela serpente que foi levantada, a serpente de bronze, que foi levantada no deserto lá para curar a pessoa das suas enfermidades, das suas picadas da cobra que é Satanás, mas eu as curei, aquilo me simbolizava. E Moisés escreveu sobre mim dizendo que eu era o cordeiro que tiraria o pecado do povo e que naquela época era necessário o sacrifício diário. Eu sou a conclusão, eu estou aqui para executar o plano eterno de Deus. E vocês me condenam porque eu chamo de Pai. E se vocês acham que Moisés era um representante de Deus, Moisés falou, depois de mim virá um profeta maior do que eu. A ele ouvis, eu sou este profeta, eu sou o que escreveu Moisés, eu sou o filho de Deus, e vocês estão preocupados querendo me matar porque eu digo o que sou? Examinem as escrituras, do contrário não terão vida eterna. Jesus estava dizendo a eles o mesmo que eu estou dizendo a você. Não adianta você dizer que é crente e viver longe da Bíblia. Não adianta você dizer que crê em Deus e viver longe da Bíblia, longe da palavra de Deus. O altar de bronze, do sacrifício, do sangue derramado, da carne dilacerada, era a cruz do nosso Cristo, que ele mesmo se ofereceu, ele, cordeiro inocente, assumiu os nossos pecados. Mas o que não acontecia naquele altar de bronze é o cordeiro ressuscitar depois de morto. Ele só liberava o povo dos seus pecados e Deus aceitava aquele sacrifício. Mas o nosso cordeiro que morreu, ele não nos deixou sós, ele não ficou eternamente na morte, ele venceu a morte e ele foi para a destra, como diz Hebreus, a destra de Deus está à direita de Deus e media a nossa causa diante de Deus por um único sacrifício que foi necessário que ele fizesse. Ele fez isso por você, para que você tenha vida. Por isso o título é Agora Estou Aprendendo a Viver. Se você examinar a Escritura e buscar andar nelas, você vai viver com Cristo gostosamente nesta vida. E vai ter a certeza de que como Ele ressuscitou e prometeu voltar para te buscar, Ele irá concluir a sua fala voltando e nos levando para juntos dele. Aprenda a viver com Cristo, aprenda a examinar as Escrituras e aprenda a ter uma vida santa diante de Deus e diante dos homens, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Passe todos os dias se lavando na palavra de Deus, buscando a Deus, e Deus será com você todos os dias. Se você não tem Jesus, aceita Jesus e passa a ter uma vida com Ele, e você vai dizer, agora estou aprendendo a viver. Deus te abençoe no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser.